Deus escreveu com seu próprio dedo na parede do palácio do rei em Babilônia, e não apenas nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Deus escreveu também na parede do palácio do rei em Babilônia com seu próprio dedo, e para acabar de completar para aqueles que não acreditam em línguas estranhas e em interpretações de línguas, Deus escreveu em línguas estranhas, em um idioma desconhecido de todos os homens na terra, e usou o seu servo e profeta Daniel para interpretar aquilo que ele tinha escrevido na parede do rei em Babilônia. Observe que, enquanto não tinha sido interpretado por Daniel, era apenas um idioma desconhecido, uma língua estranha. Porém, quando Daniel interpretou aquilo que tinha sido escrito por Deus, as línguas estranhas passaram a ser profecia. E as palavras foram Mene, Mene, Tekel, Upharsim. Isso em aramaico. Em aramaico era Mene, Mene, Tekel, Upharsim. Porém, a interpretação daquilo foi Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Upharsim ou Pérez, como Daniel interpretou, não me pergunte por quê, Pérez. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, após a interpretação dada por Daniel, que interpretou aquele idioma estranho que Deus tinha escrevido ali na parede do palácio do rei em Belsazar, depois que Daniel interpretou, aquela língua estranha passou a ser profecia. É por isso que está escrito que o que fala em línguas estranhas deve orar para que também possa interpretar, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que o que fala em línguas estranhas também interprete. Então, línguas estranhas e profecia, ou profecia e línguas estranhas interpretada, é uma coisa só. Porque quem fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo número 14, versículo número 2, se não me falha a memória. Então, observe que em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, quando ali, no dia de Pentecoste, eles estavam, os discípulos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa, o cenáculo onde estavam reunidos, e de repente foi vista por eles línguas repartidas como de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É isso? E ali estavam reunidos varões judeus de todas as nações espalhadas sobre os 4 cantos da terra, e quando viram aquele barulho, eles começaram a ficarem admirados, uns escarneciam e diziam: estão embriagados, outros diziam: como pode ser isso? Estamos ouvindo falar na nossa própria língua materna. Estamos ouvindo eles falar das grandezas de Deus. Observe com atenção. Eram línguas estranhas, eles diziam, quando os discípulos falavam em línguas estranhas, eles diziam que os discípulos estavam embriagados. Quando os discípulos começavam a profetizar, falar das grandezas de Deus, era no idioma dos homens, conhecidos dos homens na terra. Eles ouviam falar das grandezas de Deus no seu próprio idioma em que era nascido. Então eram línguas estranhas e profecia. No versículo de número 16 e 17, ou 17 e 18 de Atos 2, Pedro explica, dizendo que aquilo não era que ele estava embriagado, mas era a promessa se cumprindo, que Deus disse que do seu Espírito derramaria sobre toda a carne, e naqueles dias vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Também do meu Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naquele dia e profetizarão.
Entendeu? Eu estou resumindo porque o meu tempo está curto, eu tenho que falar rápido, mas está dando para compreender. Confira na palavra de Deus. Em Atos 10, versículo de número, deixe-me conferir, acho que 44, 10, 44 ao 48. Pedro, quando na casa de Cornélio começa a pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo vem sobre todos os gentios que ali estavam na casa, e eles são cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo cai sobre todos, e eles começam a falar em línguas estranhas e também a magnificar a Deus. Observe duas coisas: línguas estranhas e profecia. Línguas estranhas, os fiéis que eram da circuncisão não entendia, mas via que eles estavam falando em língua, porque ele não estava entendendo. E também viam que eles estavam magnificando a Deus, profecia. Porque se eles estavam ouvindo magnificar a Deus, eles estavam ouvindo nas suas línguas, no seu entendimento. Entendeu? Também em Atos 11, no versículo de número, Atos 11, versículo número 16 e 17, Pedro confirma que aquilo que aconteceu em Atos 10, 44 e 48 foi a mesma coisa que aconteceu com eles quando no princípio veio o Espírito Santo sobre eles. No princípio, quando em Atos 2, línguas estranhas e profecia, e não apenas línguas estranhas. Tá entendendo? Então, Atos 19 também, quando ali em Éfeso, Paulo encontra ali 12 varões, discípulos. Aí Paulo pergunta: recebeste já o Espírito Santo? Ele diz: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Aí Paulo pergunta: sois batizados em nome de quem? Ele: no batismo de João. Paulo diz o que para eles? João batizou com água para o arrependimento, dizendo que cresce naquele que haveria de vir depois dele, isto é, Jesus Cristo. Aí aqueles 12 varões são batizados, e quando Paulo impõe as mãos sobre eles, vem sobre eles o Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas e a profetizar. Olha aí, línguas estranhas e profecia também. Tudo se confirmando, não tem para onde correr. Então, não é apenas línguas estranhas e profecia. Começa em Daniel 5, versículo número 5, versículo número 24 ao 28 também, confirmando línguas estranhas e profecia, e mostrando que Deus também não apenas escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos, como muitos dizem. Deus escreveu também na parede do palácio do rei em Babilônia com seu próprio dedo. Confira. Ainda tem tempo, deixa eu ver, 8 minutos, tem 1 minuto ainda para falar. Deixa eu ver o que é que eu vou falar aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 15. 1 Coríntios 14, versículo número 15. Olha o que é que Paulo diz. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. O que é que Paulo está dizendo com isso? Eu não vou só orar com espírito, eu vou orar também com entendimento. Não vou só cantar com espírito, mas eu vou cantar também com o entendimento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 1 Coríntios 14, versículo de número 5. Paulo diz: eu quero que todos vocês falem em línguas estranhas, mas muito mais que profetizei. Mas Paulo quer que todos falem em língua, mas muito mais que profetizei, porque profetizar é maior do que falar em língua, a não ser que também interprete. O minuto está acabando. Que você possa estar se inscrevendo no canal, deixando seu like e o seu comentário, para a glória de Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, que com sinceridade de coração amam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. O tempo acabou. Glorificado seja Deus. Amém.